Hola, hola, muy buenas noches a todos. Sean bienvenidos a este nuestro live sobre el proceso de naturalización. Hoy tenemos un invitado muy especial, el doctor, el abogado Adriano Pistorello. Él es especialista en derechos humanos y migración. Entonces, mientras ustedes se conectan, mientras él se conecta, este live sería por... Disculpen, voy a cerrar aquí. Este live sería por el canal de TikTok. Aquí entró Pistorello y vamos a hacerle la solicitud. Aquí está, aceptar, correcto. Sería por TikTok, pero por problemas técnicos. El doctor Adriano no tenía la cantidad de suscriptores, de seguidores que exige esta plataforma. Entonces, por esta razón no pudimos, pero aquí estamos con ustedes en TikTok, disculpen, en Instagram, nuestro canal, digamos que predilecto. Sean todos bienvenidos. El doctor Adriano, él habla en portugués, pero yo voy a hacer las veces de traductora también. Entonces, bueno, ustedes todas las preguntas que tienen las pueden ir colocando allí, como él va a ir hablando y yo voy a estar, pues le voy a hacer algunas preguntas, luego voy a traducir. Entonces, mientras eso, yo voy anotando pues las preguntas que ustedes vayan haciendo. Boa noite, doutor. Seja bem-vindo a esse nosso canal, sua casa também, nossa casa aqui de todos os migrantes. Seja bem-vindo. Obrigado a todos e a todas. Eu só peço deixar de lado o doutor, porque eu não gosto do. Eu acho que Acontece. eu devo ser um dos advogados do Brasil menos formal e burocrático. Eu não, o doutor eu dispenso. Está. Buenas noches, Adriano. La verdad, nosotros o sea, tenemos ya tiempo tratando de cuadrar este live y había sido algo difícil por cuestión de agendas, porque ambos tenemos pues bastantes compromisos, entonces coordinar quedó un poquito difícil, pero lo prometido es deuda, aquí estamos. Y nada, bueno, ya nosotros tenemos un tiempito hablando, entonces Adriano es pana, ya Adriano es pana. Então, Adriano, pode contar um pouquinho o que é a naturalização? O que é o processo de naturalização? Então, o processo de naturalização é o ato que qualquer migrante com pedido de autorização de residência no Brasil, definitivo, não pode ser pedido de refúgio, não pode ser temporário, precisa ser definitivo, solicita voluntariamente, ou seja, com a intenção, a própria pessoa solicita ao Estado brasileiro o reconhecimento para ser brasileiro naturalizado. Então, a nossa Constituição, ela diz que são brasileiros aquelas pessoas que nasceram no território nacional ou aqueles e aquelas que são filhos de pai ou mãe brasileiros. São brasileiros natos. Ou os imigrantes que residiram no território nacional pelo período de, no mínimo, 4 anos de residência definitiva ou no caso de que esses migrantes têm filhos ou são casados com brasileiros ou brasileiras, esse prazo de 4, ele reduz para 1 ano. Então é isso, quando eu tenho esses requisitos, eu posso pedir ao Estado brasileiro que me reconheça como brasileiro naturalizado. Eu vou pedir uma pausinha para eu falar em espanhol o que você acabou de dizer, tá? Uhum. Porque assim fica muito extenso, então de repente eu perco alguma coisa. Eu acho que você meio que entende, aí você de repente, se eu perder, você vai falar para mim, Jéssica, faltou tal coisa, tá? Ajá, ok. A ver, muchos de ustedes, los que están aquí, si están buscando la naturalización brasilera, ustedes ya deberían hablar y entender el portugués. Entonces yo estoy haciendo esto, es como de repente para reforzar, pero en realidad ustedes ya deberían obligatoriamente entender este live en portugués. Entonces, bueno, un poquito lo del proceso de naturalización. Es importante que sepan que este proceso hay que solicitarlo. O sea, nosotros tenemos que pedirle al Estado brasileño que nos reconozca como tal. Él no es tácito, no es que, ay, yo me lo merezco porque yo tuve un hijo aquí.
No, no es bien así. Ay, automáticamente me va a llegar. No es un proceso automático. Nosotros tenemos que solicitarle al Estado brasileño y él, luego de analizar, pues, los requisitos que nosotros tenemos y dependiendo también de las porterías y de las leyes, etcétera, entonces ellos allí es que pudieran hacer el reconocimiento de brasileño. Entonces, para esto que nos estaba diciendo Adriano, es necesario el requisito básico, o sea, mínimo que nosotros tenemos que tener es la estadía, el tiempo de estadía que exige la ley en Brasil, que este cuenta no es a partir de que usted llegó, no es a partir del momento que se registró, que le dieron el permiso de entrada, no, es a partir del momento que usted recibió la residencia permanente, aquella cédula, aquel RNM que le dan a usted por 9 años. Entonces, una vez que usted tiene este documento o que es reconocido como refugiado, porque en el tema de los refugiados hay un punto, que es, como le estaba explicando a Adriano en alguno de sus videos, que están en internet, los pueden revisar tanto en su cuenta de Instagram como en su cuenta de TikTok. Él publica videos, están en portugués, pero abajo está la traducción en español y nosotros tenemos que hacer el esfuerzo para entender el portugués, principalmente si queremos naturalizarnos. Entonces, él explicaba que en el caso de la naturalización es retroactivo, é retroativa a palavra da naturalização, Isso. do refugio, que es que a ti te reconocen, cuando eres reconocido como refugiado en ese primer momento, te reconocen el tiempo que tienes desde el momento que hiciste la solicitud de refugiado. Entonces vamos a suponer, en el caso de los refugiados, ellos les va a contar es desde el momento que hicieron la solicitud. Entonces, estos tiempos son de 4 años, 4 años. En el caso de los residentes, es desde el momento que fueron reconocidos como residentes permanentes, y en el caso de los refugiados fue, una vez ya reconocido, tienes que ser reconocido, o sea que tienes que tener la residencia permanente en Brasil. Entonces, los refugiados que ya fueron reconocidos, su tiempo empieza a contar 4 años a partir de que hicieron la solicitud de pues del refugio. Ahora, ese plazo de 4 años, que es mínimo, o sea, después lo pueden hacer en el momento que ustedes quieran, porque realmente la naturalización no es obligatoria, ya que poseemos prácticamente los mismos derechos, a excepción de algunos políticos, como por ejemplo votar. Del resto, bueno, y el pasaporte, ¿no? Que sé que es lo que muchos buscan. Pero aparte de esto, no hay diferencia. Entonces, este tiempo puede ser de mínimo 4 años, puede ser más, y él reduce a 1 año cuando tenemos prole, o sea, hijos, hijo o hija, brasileños, nacidos, o sea, natos, nacidos aquí, porque hay otro tipo de naturalización para los niños menores de edad, que sería una provisoria, naturalização provisória, aquela que é para crianças, essa não cuenta. Eso, esa no cuenta como prole. Ok, esa no cuenta como prole, pero hijos nacidos, o sea, brasileños natos, o casados con brasileña nata también, o naturalizada, pero que no sea provisoria. Entonces, hasta el momento, esto es lo que nos ha dicho Adriano, y yo completando un poquitico más, que de repente reforçando. Certo, Adriano, agora pode prosseguir. Isso, então eu acho que vieram alguns pontos sobre naturalização. Nós podemos deixar mais para o final o requisito, onde que solicita, os documentos necessários para o final. Agora a gente pode falar dessa particularidade que surgiu na tua fala, Jéssica, que é o refugiado, que tem uma particularidade específica, e geralmente o venezuelano ele tem essa dúvida: não, eu não sou refugiado, ou eu tenho autorização de residência. E nós temos uma questão das crianças. Isso é bem importante, né? Então, a princípio, a gente tem que pensar, porque nós temos 3 modalidades de autorização de residência no Brasil, assim, numa regra geral: a ordinária, extraordinária e a provisória, que ela é específica para crianças que vieram a residir no Brasil com autorização de residência definitiva / permanente. Então,
Aqui, então, o primeiro ponto é falar das crianças. As crianças, quando elas entram no Brasil e elas têm a autorização de residência provisória, que é isso que você comentou, elas podem pedir ao governo brasileiro o reconhecimento de brasileiro naturalizado provisoriamente. Por que provisório? Porque elas, então, precisam ingressar no Brasil antes de completar 10 anos. 18. É a primeira. 9, sim. Isso. Segunda regra. E aí é uma dúvida que tem. Não, mas a minha filha ela tem 14, mas ela entrou no Brasil antes de completar 10. Ela pode pedir até os 18. Provisória, desde que a autorização de residência definitiva / permanente tenha ocorrido antes dessa criança completar 10 anos. Essa é a primeira regra. Então, assim, mas o meu filho entrou, ele tem autorização de residência temporária. Não pode. Deve ser definitiva. Por que eu falo isso? Porque o venezuelano especificamente, ou a maioria das portarias de autorização de residência humanitária reconhecidas pelo Brasil, elas iniciam por 2 anos. Depois de 2 anos, eles podem alterar para definitiva. Esse prazo conta a partir da definitiva. Eu não sei se alguém ficou com alguma dúvida e eu posso explicar. Isso é para crianças que vieram morar no Brasil e antes de completarem 10 anos, elas têm a condição definitiva / permanente. Se Então, tiver... deixa eu perguntar, desculpa. Eles devem conseguir a condição de definitiva antes dos 10 anos? Isso, é isso. Por É isso. exemplo, ele entrou, vamos supor, com 9. Meu filho entrou com 9. Mas ele conseguiu, foi a provisória. Aí, quando tem 12, conseguiu já a permanente / definitiva. Ele pode entrar nessa... Não pode. Não, porque o início por exemplo, vamos pegar um exemplo bem prático para te explicar. A mãe e o pai vieram para o Brasil solicitar autorização de residência com base na portaria para venezuelanos, por exemplo. Estou dando um exemplo. Certo. Essa criança tinha, por exemplo, 6 anos. Vieram com os pais, fez o documento. Aos 8 anos, ela alterou de temporário para definitivo. Aí o que aconteceu? Concedeu. Aos 9 anos ela tem definitivo. Aí sim. Porque ela não está mais. Precisa ser definitivo / permanente. Certo. Você pode informar se tem outros casos onde migrante pode pedir a provisória? Não, não tem. É só nesse caso. A regra básica é essa. Estar no Brasil na condição de definitivo / permanente antes de completar 10 anos. Certo. Se então, depois de 10 anos, sim. depois de 10 anos, por exemplo, assim, a pessoa entrou no Brasil antes de completar até em definitivo, mas não pediu. A pessoa está com 15 anos, adolescente. Posso pedir? Se eu, antes de completar 10 anos, estava na condição de definitivo, eu posso, até os 18. Certo. Aí eu vou explicar um pouquinho em espanhol, rapidinho, e a gente prossegue. A ver, estábamos conversando, hicimos un paréntesis, ya que yo nombré lo de la provisoria, aprovechamos para, digamos que salir de eso de una vez. Y le estaba explicando que existen 3 tipos de naturalizaciones. La ordinaria, que es la que generalmente pues, se aplica en el caso de los venezolanos. A otra es... Extraordinária. Extraordinaria, que esos son otros casos ya que de repente ni los comentemos aquí porque sí, después. Y la provisoria, naturalización provisoria.
¿para quién es esta naturalización? Ojo, se pierde al cumprir los 18, não é? Ao ter os 18 anos já eles perdem essa naturalização e depois eles têm que fazer a solicitação se eles querem a naturalização, né? Mas vamos explicar depois para não confundir. Mas eu estou tentando explicar por que é provisória. Ah, sim. Porque depois dos 18 precisa optar. Eu quero essa ou essa. Por isso, isso porque eles vão pensar, cara, como assim que provisória? Por que não é para sempre? Ajá, ok. Então, esta última, que se chama provisória, ella es porque es provisional. O sea, es una que te van a dar por un determinado tiempo. Pero es exclusivamente para niños que con menos de 9 años, menos de 10 años, o sea, con 9, entraron a Brasil y adquirieron la residencia permanente / definitiva con menos de 10 años. Entonces, esto quiere decir que, por ejemplo, si su niño entró con 9 años y le dieron una residencia permanente, la provisoria, la temporal, le dieron la temporal, sí, la temporal. Tiene 10 años, cumple los 10 y tenía la temporal, este niño no puede optar a la naturalización provisoria. Ahora vamos a suponer que el niño entró antes o que él consiguió antes de los 9, antes de los 10 años, consiguió la residencia permanente. Este niño puede optar hasta los 18 años, él tiene todo este lapso para optar por la nacionalidad provisoria. Ahora, esta nacionalidad, digamos que se pierde, entre comillas, a los 18 y ya después, que vamos a explicar ese proceso, este niño puede hacer la solicitud después, pero también puede tener la naturalização. Agora, vamos a prosseguir. Sim, agora, você tinha feito outra... E aí a gente falou, então, a gente falou da naturalização ordinária, mas eu acho que é importante explicar. Como a gente explicou a extraordinária, é importante a gente explicar a ordinária, e a provisória ela é para crianças até os 10 anos, tu bem explicou. É incrível que o meu espanhol eu entendo, leio, escrevo, mas eu não consigo falar. Então é muito incrível. Eu tinha, exatamente, tudo que tu falou, explicou, é 100% o que eu disse. Mas, enfim, a ordinária, ela tem 2 critérios. Então, já que a gente está tecnicamente explicando, a ordinária, ela tem uma regra. Essa regra, no Brasil, ela vem da Constituição brasileira. Tá? Então, assim, aquela pessoa que precisa, por exemplo, gostaria, não é precisa, ela gostaria, porque naturalização é um ato que eu quero reconhecer brasileiro. Você é brasileira, né, Jéssica? Teu pai e tua mãe é... meu pai brasileiro, por direito nato. Sou brasileira nato, no caso. É isso. Então é importante a gente entender que até tinha uma pergunta quando a gente postou o vídeo convidando para a live de uma pessoa que dizia: eu sou brasileira, mas meus filhos nasceram... Antes da gente ir para a ordinária, meus filhos... E a gente pode explicar isso depois. Eu sou brasileira, ou o pai dos meus filhos é brasileiro, mas meus filhos nasceram na Venezuela. Por exemplo, não importa. Pai ou mãe brasileiro, essa criança não é processo de naturalização. É processo de reconhecimento de brasileiro nato. Primeiro ponto. E aí é uma questão que a gente tem que entender. Que aí quando a Jéssica ou eu falamos assim, não, mas naturalizar-se, eu não tenho nem pai e nem mãe brasileiro, nem nasci no Brasil. É pai ou mãe brasileiro ou nascer no Brasil, é brasileiro nato. Eu nasci na Venezuela, meus pais são venezuelanos, por exemplo. Aí se aplica a naturalização. Então, para crianças, se eu tiver autorização de residência antes de completar 10 anos, a criança pode optar. Quem solicita? Os pais, é óbvio, porque a criança de 10 anos não tem esse reconhecimento jurídico. Agora, a ordinária é a pessoa depois dos 18 anos. A pessoa já é maior e, intencionalmente, eu quero pedir naturalização para o Brasil. Por exemplo, qual é o requisito? Isso é ordinária. Então, eu preciso ter 4 anos no Brasil,
se eu não tenho filho ou não sou casado com brasileiro ou brasileira. E isso Com a é permanente, importante. Isso. barra definitiva. Além disso, eu tenho que ter a condição permanente, que no Brasil não tem mais esse termo, pela nova lei é definitiva, mas que antes era Uhum. a permanente. O termo legal é definitivo. Não, mas aí um exemplo, Jéssica, que surge muito é assim. Ah, mas eu entrei no Brasil, eu fiquei 3 anos com um protocolo de refúgio, depois eu optei pela portaria para os venezuelanos. Fiquei 2, eu já tenho 5. Não conta. Precisa ser 4 anos a partir de definitivo. E se eu tenho filho ou filha brasileiro, ou eu sou casado com brasileiro ou brasileira, ainda que em casamento homoafetivo, comprovado, esse prazo de 4 anos cai para 1. Aí eu entro na parte extraordinária, se tu quiser explicar. Ajá. Poxa, me perdí. Estábamos hablando de la naturalización ordinaria. La naturalización ordinaria, que, pues como ya les habíamos dicho, los requisitos para que tengan la residencia, que ahorita se llama definitiva, antes era permanente, pero ahorita es definitiva, es como lo reconoce la ley, es el término adecuado. Esta es importante, si no la tiene, ahorita alguien acaba de escribir, ay, tengo 2 residencias permanentes, ya puedo, o sea, no pueden. Tiene que ser ya con residencia definitiva. Digo, la temporal no, definitiva. 2 temporales no cuentan, no cuentan. Cuenta es a partir del momento que usted fue, que usted consiguió la residencia definitiva. Y él está explicando sobre, que él duró 3 años con protocolo de refugio y consiguió ya la permanente, la definitiva en la residencia. O sea, dijo yo, mira, yo renuncio a mi refugio o a la solicitud de refugio y quiero la residencia. ¿Cuentan esos años que pasaron? No, cuenta es, volvemos y repetimos, desde el momento que obtiene la residencia definitiva. Una cosa y baja a 1 año cuando tienen prole, o sea, hijos brasileños natos, o cuando están casados con algún brasileño o brasileña. Y también él está haciendo la salvedad que no importa si son matrimonios homoafectivos. Recordemos que en Brasil se reconocen estas relaciones con todas las de la ley, entonces ellos también cuentan. Por ejemplo, yo soy de la comunidad LGTBI, ¿qué más? Y estoy casado, ou porque assim, não precisa ser casado legalmente, né? Também pode ser concubino, não é? Não, tem que ser Isso. casado legalmente, tem que ter. Isso. Pode ser Ya, concubino, sem entonces, problema. pueden ser concubinos, pero siempre y cuando demostrando, pues, que, o sea, que realmente tienen esa relación, etcétera. Entonces, bueno, pues eso hasta ahorita. Sim. Acho Isso. que E aí isso traz um ponto bem importante. Antes da gente ir para as perguntas, essa pergunta, até perguntaram, e a união estável, que é o concubinato no Brasil, e essa relação de uhum, concubina, pode ser também. A única questão é que ela precisa ser comprovada, porque como não é um casamento, que eu tenho os requisitos legais, o concubinato, que é o que você comentou, né, concubino ou concubina, depende da situação, ele tem alguns concubino. requisitos de comprovação. Eu tenho uma certidão, eu vou ter que provar um pouco mais. Pode ser, mas não é livre. Pode dizer assim, é como casamento. O casamento eu tenho um documento legal que diga que eu sou casado com a Jéssica, por exemplo, né? O concubinato é uma declaração. Até para explicar, no Brasil, o concubinato não é casamento. Eu vou até um notário, cartório, e lá eu digo, olha, eu sou casado com a Jéssica há 3 anos, por exemplo. Eu posso dizer, sou casado há 10 anos. Eu não tenho um marco que inicia o casamento. E aí eu preciso ter outros documentos que comprovem essa relação de união estável. Essa é a grande diferença. Ya, entonces, bueno, haciendo otra vez un gran paréntesis, que con las personas que viven en unión estable, en concubinato,
tienen que demostrar, o sea, tienen que llevar otros requisitos, además, porque no es como el matrimonio legal que tiene un documento que ya nosotros simplemente lo entregamos y decimos, mira, aquí consta legalmente de que yo estoy unida con esta persona por X cantidad de años. Esto no ocurre, pues, cuando tenemos una unión estable, vivimos en concubinato, ya que, bueno, aunque, o sea, en Brasil se puede registrar, digamos que la unión estable, pero también se van a necesitar comprobar otras cosas. É isso. Então, assim, a união estável, o concubinato, eu posso dizer a qualquer momento eu chego para uma pessoa legal e digo, eu vivo em relação ou união estável com essa pessoa há tanto tempo. Não existe o início de uma lei. Então, é bem isso que a Jéssica explicou. Agora, por exemplo, nessa ideia, então, por exemplo, o que a gente está tentando explicar aqui? Que está casado, ter filho brasileiro ou concubinato, ele reduz o prazo de 4 para 1. Ou seja, você tem um benefício legal de redução de tempo, tá? Esse requisito, a Polícia Federal vai confirmar. Isso é importante determinar. Recordemos con asterisco grandote que esto es con la condición exclusiva de la residencia definitiva / permanente. Recordemos esto siempre, por favor. No es que, ay, que yo tengo la temporal, tengo 5 temporales, puedo. No, permanente. Deixa eu ver aqui, eu acho que eu vi uma coisinha aqui que me chamou a atenção. Não, já foi, pronto. Uhum. A gente pode seguir. Não, então, e aí esse é um ponto bem importante, porque por que a gente está batendo ou frisando essa questão de casamento? Ah, já lembrei, desculpa. Lembrei antes que es muy importante, por favor, no confundir una cosa, la solicitud de refugio con el refugio reconocido. Entonces, por ejemplo, ay, a mí me reconocieron como refugiado y yo renuncié para tener la residencia, porque ya su proceso se acabó. Era mejor o es mejor de que usted espere con su refugio y que usted viva con su refugio, porque resulta que el refugio en Brasil equivale a lo mismo que una residencia, solo que tiene la protección internacional, que inclusive el RNM, o sea, la cédula, es exactamente igual. No hay diferencia porque no puede decir refugiado, no lo van a dar identificando, porque supone que le están protegiendo, no lo van a mostrar. Entonces, es importante que no vayan a confundir, por favor, lo que son solicitudes de refugio con reconocimiento como refugiado. Pronto, era isso. Perfeito, não, é exatamente isso. Eu entrei no Brasil e a maioria solicita refúgio. É importante, eu quero fazer ao final, ou posso fazer agora, uma reflexão em relação a isso. O venezuelano no Brasil... O venezuelano ele pode ser qualquer um dos dois, mas eu explico no final. Então, nesse sentido de autorização de residência, sempre lembrando que eu tenho que ter a carteira de autorização de residência, RNM. O verso da carteira tem que estar escrito residente ou definitivo ou indeterminado. Tá, tem algumas carteiras que tem isso. Sim. Se tiver temporário, não conta. Só conta a partir. E aí, depois de definitivo, até para a gente frisar para ir para o próximo momento, ou seja, o Brasil só vai dar a condição de possibilidade de pedir o reconhecimento de autorização de residência, ou melhor, naturalização quando for definitiva. Ah, mas se eu colocar, eu quero pedir porque eu acho que eu posso. Não tem. O primeiro passo do processo de naturalização, ele pede o número do RNM, Registro Nacional Migratório. E é interligado. A própria Polícia Federal vai dizer, não, você tem a condição de temporário, ou tem a condição de provisório. Não vai. O sistema não deixa. Tá? É o primeiro ponto. O segundo ponto é o tempo que eu posso pedir. Ah, eu tenho definitivo, mas eu tenho 2 anos no Brasil. Não pode, tem que ter 4. Ou 1, se eu sou casado ou casada com brasileiro, ou se eu tenho filho ou filha brasileira. Agora a gente vai falar da naturalização extraordinária, que é uma outra modalidade, a gente falou então. Só para lembrar,
a provisória, que é para crianças que vieram morar no Brasil e tem a condição definitiva. A gente já deixou claro aqui que a condição para pedir naturalização precisa ser definitiva barra permanente ou indeterminada. Ponto. Ah, mas eu entrei, fiquei com protocolo de refúgio, mudei e entrei com 2 anos. Não pode. Tem que estar, porque quando eu colocar o número da sua carteira, ele vai dizer que você é temporário ou você não tem tempo. Depois a gente tem o direito. A extraordinária, que é, então falamos, provisória, ordinária e extraordinária. A extraordinária, você precisa ter 15 anos no Brasil de autorização de residência definitiva barra permanente. Tá, mas por que, qual é a diferença? E aí aqui esquece a provisória. Qual é a diferença entre temporária e definitiva? Aqui está numa relação que a gente vai entrar no próximo bloco, que é quais documentos eu preciso apresentar. Eu já vi que algumas pessoas trouxeram aqui. Para a naturalização extraordinária, eu preciso ter 15 anos de autorização de residência definitiva. 15 anos. Tá? É a regra máxima. Mas o que me beneficia? Eu não preciso comprovar que eu falo português. Só isso. Não sei se ficou claro para todo mundo. Tu quer explicar isso, Jéssica? A extraordinária, 15 anos, assim, ó, extraordinária, 15 anos definitivo, e eu não preciso comprovar que eu falo português. Tá, primeiro eu quero perguntar se escuta bem o que eu tô falando, assim, sai minha voz normal, porque como eu tô no fone de ouvido, eu acho que ele não dá para ouvir bem minha voz. Então eu quero conferir para poder seguir. Bem. A gente vai ver. Tá, não tem tipo ruído, não escuta Não. diferente, eu posso tirar tranquilamente. Tá, beleza. Ok, então, estamos resumiendo que hay 3 tipos, como ya dijimos, de naturalización. La provisoria, que es exclusiva para los niños, como les comentamos, de menores de 10 años, que consiguieron la permanente. Luego, la ordinaria, que era la que estábamos hablando ahorita, la que acabamos de explicar, y la extraordinaria. Esta extraordinaria es para, por ejemplo, Mayra, que ha estado preguntando bastante, se conectó por aquí también. En el caso de ella, su esposo tiene más de 15 años. Entonces, en estos casos que usted ya tiene más de 15 años viviendo aquí en Brasil con la residencia permanente, porque usted puede tener 15 años con la temporal, pero tiene que ser con la permanente, 15 años con esta residencia, usted puede optar por la extraordinaria. Entonces, eu acho que aí que está o problema, porque, por exemplo, esse caso da minha amiga, ela estava tentando com a extraordinária e aí ficava pedindo aquele exame ou a comprovação. Então, ela ficava aí, tipo, encalhada, não sabia que mais fazer, sabe? Então, en la extraordinaria, ¿por qué? Porque hay esta salvedad de los 15 años. Porque se supone que con 15 años usted ya sabe comunicarse perfectamente en portugués. Exato. Então, deixa eu lhe perguntar. Também é válida para aqueles países que a fala é portuguesa? Tipo Cabo Verde. Não, aí a gente entra no outro ponto. Aí é outra coisa. Tá, então, Cabo Verde. no vamos a mezclar las cosas. Entonces, bueno, como les estaba diciendo, ¿por qué la de 15 años es extraordinaria? Pues porque no vamos a tener que demostrar la proeficiencia, o sea, nuestras aptitudes en portugués, porque ya está como que explícito que nosotros sabemos hablar portugués con 15 años ya aquí en Brasil. Pronto. Não, exato. E aí eu vou deixar também essa parte de países que falam português para o final, tá? Então também é uma outra questão. Então, um venezuelano é Porque casado assim, com é um o Cabo Verde. maior, certo, assim, mesmo que a maioria das pessoas que estejam entrando nessa live, né, são venezuelanos, o processo de naturalização é para qualquer migrante, né? Assim, ele está aberto para qualquer migrante. Então, a internet é livre e qualquer pessoa que, de repente, conseguir o vídeo mais para frente e assista, né? Ele vai querer, não, e no meu caso? Então, a gente vamos tentar falar de tudo mais organizadinho.
Isso, então eu quero dizer, por que que a gente falou, a Venezuela? Porque a Venezuela ela vai ter, isso é importante para a gente poder explicar. Antes da pessoa poder ter a condição definitiva, a lei brasileira para a Venezuela, ela diz que o prazo inicial daquela pessoa que optou por autorização de residência com base na nacionalidade venezuelana, ela não inicia definitiva, ela inicia temporária, por 2 anos. Final dos 2 anos, optar por 90 dias antes, alterar para definitiva. Enquanto Alterar o que prazo. outras nacionalidades. Não, é uma alteração de condição, não de prazo. Ah, entendi. Não é de prazo. Ah, Eu tenho a ok. condição temporária e eu altero para definitiva. Essa é a diferença para Venezuela. Por isso que eu falei de Venezuela. Pode Sim. acontecer, por exemplo, aqui tu falou, de uma pessoa que vai assistir a live daqui a um tempo e essa pessoa vai dizer assim, eu sou de país que fala português, por exemplo. Não se aplica essa regra. Vai aplicar só a regra de autorização de residência, porque pode acontecer de ser um homem ou uma mulher casada com um brasileiro, né? Mas é de Moçambique, é de Angola, é de qualquer país que fala português. Então, essa exigência ou não de português, para países que falam português, não tem. Não existe. Isso é para países de línguas ou idiomas que não falam português. É obrigatório a gente comprovar que eu falo português. Entendeu? É o primeiro requisito. E na naturalização extraordinária, por eu ter 15 anos de definitividade no Brasil, eu não preciso comprovar. Porque seria claro que eu, morando 15 anos no Brasil, eu falo português. Agora, para país que fala português, não precisa. Portugal, Moçambique, Angola e outros países, Cabo Verde, não precisa. É a mesma língua, então eu não preciso comprovar o idioma. Enquanto que se eu falo espanhol, se eu falo senegalês, se eu falo wolof, se eu Aí, falo... desculpa, aí no caso, quando eles vão solicitar a extraordinária, Não, mesmo a é, ordinária, mesmo que seja por é um para casar. ordinária, só que quando ele ingressa o número de RNM, ele já reconhece a nacionalidade da pessoa? Isso, De então eu repente vou não dizer o quê? perde? Não, aí que tá. Então, não, perder é outra coisa. Então a gente deixa para um outro momento, perder outra coisa. Porque o que que a lei brasileira diz? Primeiro de tudo, eu preciso falar português, eu preciso comprovar que eu falo português. Para qualquer nacionalidade, além da venezuelana, que não é o idioma oficial português, eu preciso dizer, Brasil, eu tenho definitivo, eu tenho tempo, 4 ou 1, pelas questões que a gente explicou, e qual é a minha modalidade? Se é ordinária, mas eu sou nacional de país que fala português, eu não preciso comprovar, porque a minha nacionalidade demonstra que aquele país fala português, entendeu? Tanto Uhum. ordinária como extraordinária. A extraordinária, ela vai dizer o quê? Não importa de que país eu venha. Eu vivo 15 anos no Brasil, no mínimo eu preciso falar português. Então o tempo me valida, entendeu? É nesse sentido, de forma definitiva. Essa é a grande diferença. 15 anos. Por exemplo, eu sou nacional da Venezuela, sou nacional do Haiti, sou nacional de Cuba. Vim morar no Brasil e eu comprovo que eu tenho definitivo há mais de 15 anos, eu não preciso comprovar o português. Agora, se eu sou nacional de país que fala português, eu não preciso provar, porque o país fala português. E essa é a grande diferença. Agora, e isso não precisa nem explicar porque são países que vão entender o que eu estou falando. Agora, por exemplo, a extraordinária, eu moro no Brasil há mais de 15 anos, na condição de permanente definitivo, a dispensa para provar que eu falo ou não português não precisa. Enquanto que, na regra ordinária, seja 4 anos ou 1 reduzido pelo benefício de filho ou filha brasileira, eu tenho que juntar um De comprovante que eu filiação. falo português. Isso, é um comprovante de proficiência em português.
a gente está falando praticamente de idioma. A filiação ela vai se dar pela questão de redução de tempo. Então, até para te entender também, Jéssica, assim, ó, a regra brasileira é assim, tenho definitiva, não tenho filho brasileiro, são 4 anos. Minha família é toda de venezuelanos, eu tenho que aguardar 4 anos. Aí nasceu meu filho no Brasil. Esse prazo de 4 cai para 1. É o direito de antecipar 4 para 1. Agora, em relação ao segundo requisito, uma coisa é direito. O segundo requisito fala português? É a segunda pergunta. Sim, comprova. Se seja por tempo de 4 ou 1, eu tenho que comprovar. O segundo ponto que é o mais conflituoso que a gente vai deixar para a segunda etapa, tenho certificado de negativa de condenação criminal no Brasil? Desculpa, Adriano, a gente vai explicando, quer dizer, a gente vai explicar esse segundo ponto ou vai terminar de enumerar e depois vai falar, explicar? Não, pode explicar essa parte que eu falei agora, né? Não, porque assim, como a gente já está aí na comprovação da proeficiência em português, então a gente poderia enumerar as opções que a gente tem para demonstrar que a gente fala português. Como, por exemplo, a prova do CELPE-BRAS. É uma forma. É uma Isso. forma. Certo. Tá. Aí tem... Pode. Isso. Uhum. Então, seria... Então, vamos lá. Sim. Não, a prova CELPE-BRAS. A prova CELPE-BRAS, ela foi assim... Quando criou essa regra, a prova CELPE-BRAS era a única que podia. Lá em 2018. Tá? O que hoje diz assim, ó, a prova de proficiência ela pode ser comprovada, inicialmente, pela CELPE-BRAS, principalmente quem tem CELPE-BRAS, por exemplo, no Brasil, os médicos dos mais médicos venezuelanos que vieram para o Brasil, por exemplo, os médicos dos mais médicos cubanos que vieram para o Brasil, exatamente, os médicos dominicanos que vieram para o Brasil, porque é um requisito que, para atender o paciente, tem que ter o CELPE-BRAS. O CELPE-BRAS é o top of mind de comprovação de que fala português. É o máximo, é o limite máximo, tá? O que a lei fala? Não tenho CELPE-BRAS, mas eu fiz um curso na Universidade X. Eu fiz um curso específico para migrantes. Na tua pergunta. Válido. Tem que ser por uma instituição reconhecida pelo MEC. É o requisito. Não tenho CELPE-BRAS, eu tenho que ter um certificado reconhecido pelo MEC. Ajá, entonces, bueno, como les estamos diciendo, el segundo punto, después de que ya pasamos el primero, que es con residencia definitiva, lo que ya explicamos, el segundo punto que exigen es la proficiencia en portugués, que sería comunicarse en esta lengua, que es el idioma oficial de Brasil. Entonces, para esto nosotros debemos demostrar. ¿Cómo nosotros podemos demostrar esto? Es o por medio del CELPE-BRAS, que es una prueba para certificar, una certificación de, digamos que aptitud en lengua portuguesa, que es una prueba que acaban de cerrar las inscripciones. Este año se hizo 2 pruebas, bueno, todavía hay que hacer la segunda, pero ya finalizaron las 2 inscripciones, la segunda en este caso, que fue ahorita en agosto. Entonces, en esta prueba, que lleva, bueno, o sea, pueden entrar en o site IBEP, IBEP. Não tem. Não, mas o CELPE-BRAS sim, INEP. Não IDEP, INEP. 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 Ustedes buscan ahí en internet, amplían la información de cómo es para presentar esta prueba. Igual aquí en mi muro yo siempre estoy postando cuándo son las inscripciones, en qué consiste más o menos, la evaluación va del 1 al 5, entonces ustedes tienen que, pues, pasar lógicamente este examen para demostrar, ¿no? Pero hay otras formas. Esta es una de las tantas que se puede. Otra es teniendo un curso de portugués aprobado por el MEC, que el MEC es el Ministerio de Educación en Brasil. Entonces, cualquier curso que usted tenga, si es reconocido por el MEC, pues le sirve para demostrar la proficiencia en portugués. Sería otro de los Exatamente. De las opciones para demonstrar. Ou a educação básica. Por exemplo, vamos supor, a Jéssica veio para o Brasil
e mesmo que ela tenha concluído os estudos na Venezuela, ela começa a fazer uma educação básica no Brasil, no português. Eu tenho um certificado de educação básica no Brasil é ensino fundamental e ensino médio, ele é válido também. Mas precisa ser por uma instituição, uma escola brasileira, quando não é, por exemplo, existe uma diferença, Jéssica, é bem importante tu explicar. Porque muitos venezuelanos hoje eles acessaram a educação e continuaram o estudo. É a educação regulamentar, né? Ah, eu fui numa escola brasileira e continuei estudando para concluir meus estudos. É uma coisa. Mas, por exemplo, eu vim da Venezuela, eu sou um médico, eu sou um dentista, eu sou um tecnólogo, eu sou qualquer técnico, eu não vou continuar porque eu já sou alfabetizado, já sou educado. Por exemplo, no Brasil, na Venezuela. Mas, por exemplo, eu quero dizer que eu sei falar português. Aí é esses cursos específicos. Até para explicar essa diferença, sabe? Porque as pessoas confundem. Tem uma pergunta aqui, mas eu fiz o ensino fundamental ou médio no Brasil. É válido também. Agora, se eu já vim graduado da Venezuela, não preciso fazer educação básica, dizer a fundamental ou a básica, ou o ensino médio, que é a educação básica, e depois graduação. Mas eu quero dizer que eu fiz um curso e eu preciso que esse curso seja reconhecido para me naturalizar. Precisa ser um curso reconhecido pelo MEC. Então, é um curso, ou eu faço o curso para dizer que eu sei falar português, ou eu voltei a fazer a educação básica no Brasil. Aí a gente tem no Brasil o EJA ou NEJA para adultos, né? Também é válido. Isso é importante destacar. Tem uma pergunta por aqui, né? Várias pessoas já fizeram, que se eles estão estudando alguma carreira universitária, algum grau, seria algum pré-grado. Tipo, tem 3 anos, 2 anos. Esse aí conta, não Pode ser. conta? É válido. Conta. Qual é o Porque tempo assim, ó, para mínimo, poder vamos você supor, qual é fazer o tempo mínimo da gente estar estudando não estudo superior? Tipo, um superior não tem semestre, tempo. pelo menos. Um semestre válido, porque significa que você está sendo ensinado no português. É válido, porque a universidade ela é uma instituição reconhecida pelo Ministério. É válido. Não preciso ter um curso adicional, eu posso juntar a minha matrícula. Ok, chévere. Entonces lo que estábamos explicando es que otra de las formas, ¿verdad? Es haber estudiado en Brasil, haber culminado lo que nosotros le llamamos pues el bachillerato, o vamos a suponer que yo me vine de Venezuela y terminé de estudiar aquí, en el caso de los niños, o también UELLA, que es la escuela para personas adultas, ¿no? Yo terminé aquí mi bachillerato, terminé mi básica. Eso también le sirve, porque podemos demostrar pues, que usted se alfabetizó en portugués. Y la otra pregunta que estábamos haciendo, que le han hecho repetidas veces aquí en el live, que es, por ejemplo, yo estoy estudiando en la universidad, estoy en X semestre. ¿Eso cuenta? Sí, lo que estaba diciendo él, que basta con mostrar la matrícula, porque se entiende que usted está siendo alfabetizado en portugués. O sea, usted está estudiando en portugués, entonces sí, no hay, digamos que un mínimo, vamos a suponer, 1 o 2 semestres, ya estoy en mi X semestre, usted puede, no se preocupe, no tiene, yo tengo que tener 4 años por lo menos estudiando, no, ya con eso puede. Exato, então é Só exatamente para isso. aclarar aqui um pouquinho, que tem uma pessoa que está perguntando frecuentemente a mesma coisa, que é qual é a diferença entre residência definitiva e indeterminada. Eso ya lo explicamos al principio del live. Va a quedar subido el live por aquí, también en mi canal de YouTube. También va a quedar en el muro de Adriano. Por favor, los que no lo sigan, vayan y lo siguen. @Adriano Pistorello. Pistorello, no pistolero. Yo pensaba que era pistolero. Não pistoleiro. Exato. Sí, Pistorello, pueden ir a seguirlo. Entonces el live va a quedar aquí. Y entonces, para aclarar una vez más, la diferencia es ninguna, absolutamente ninguna. Y alguien también preguntó, lo que pasa es que antes se le decía, ¿cómo es? Indeterminada, ahora es definitiva. Y resulta que también preguntaron, mira, pero mi cédula dice que es por 9 años, o sea, ¿cómo que es definitiva? ¿Cómo que es indeterminada? Ocurre que lo que se vence, digámoslo así, es el plástico. ¿Por qué? Porque, o sea, digamos que aquí en Brasil se entiende
que 10 años después usted le cambió la fisionomía. Entonces tiene que tener, digamos que otra foto, tiene que actualizar sus datos, actualizar dónde vive, todo, absolutamente todo. Entonces por eso esta validad de los 9 años, pero el número seguirá siendo el mismo, como la cédula venezolana, que tiene una fecha de vencimiento X, pero esto no cambia en que sea definitiva. Ok, a gente pode prosseguir. Não, exato. Acho que tu deu a explicação sobre definitivo e indeterminado da melhor maneira possível. Eu acho aí, até hoje, Jéssica, tu foi melhor do que todo o sistema jurídico brasileiro para explicar isso. Sabia? Nossa, obrigada! É verdade, porque assim, ó, por exemplo, o venezuelano veio morar no Brasil e tem a cédula de identidade definitiva. Eu vou complementar o que tu disse. Beleza. A tua condição jurídica migratória no Brasil é indeterminada. Ou melhor, desculpa, definitiva. Definitiva. Ah, definitiva. Então, ou seja, a tua... Ah, eu vim morar no Brasil. O governo brasileiro disse que você pode morar aqui o tempo que você quiser. Agora, a minha carteira de plástico, ela vale por 9 anos. Por quê? Eu posso mudar minha foto, eu fico mais novo, fico mais velho, meu endereço mudou. Então, eu tenho que trocar a carteira. Mas a minha condição jurídica, carteira e condição jurídica são diferentes. A melhor explicação que eu já vi até hoje. Agora, o que vai acontecer? Porque sabe o que acontece com isso? É bem importante a gente refletir, porque tem muitos imigrantes aqui, tá? O que acontece? Ah, o migrante vem morar no Brasil, quer comprar um apartamento para um programa brasileiro de residência. Eu não posso olhar para o vencimento da carteira. Eu tenho que ver a condição jurídica do migrante, que é definitiva ou permanente. Entendeu? A carteira eu vou trocar. Sabe quando no Brasil a carteira ela não troca? Quando a pessoa tem algum tipo de deficiência ou ela é considerada como idosa no Brasil. É a única modalidade. Mas o nosso sistema não é acostumado a lidar com isso. A melhor explicação é essa, não para te dizer. Exatamente foi o que tu explicou. Então isso é muito importante a gente saber. Ah, mas o período de tempo é a validade do documento físico. O que ela quer dizer é temporário, definitivo. Nós podemos fazer uma live, se o pessoal quiser, sobre essa diferença. O que é provisório, o que é temporário e o que é definitivo. O definitivo é o permanente. O definitivo, fazendo uma analogia, é o green card. Tá. Então, para a gente pensar. E aí, voltando para a naturalização, é isso que tu explicou. Então, é a primeira questão que a gente tem que entender. E tem uma pergunta que alguém fez ali. Tá, então quer dizer que eu só posso pedir naturalização se eu tiver definitivo? Sim. Não conta se você veio para o Brasil com protocolo de refúgio, e aí eu vou fazer uma analogia. Protocolo de refúgio é provisório. Provisório. Temporário é o que a lei vai dizer que é temporário, no caso do venezuelano, ou que você veio trabalhar no Brasil, trabalhou um ano, mais um ano, mais um ano, era temporário. Consegui, virou definitivo. Depois de definitivo, 4 anos. Essa é a regra brasileira. E, mas eu fiquei, eu vou comprovar. Não tem. O governo brasileiro vai olhar o que você provou. Sim, não, sim, não. Tá? Agora a gente vai entrar no segundo requisito, que foi a prova de português que a gente falou. Pode explicar. Não, certo. Isso, a gente está enumerando. Seu PEBRAS, ter algum estudo no Brasil que seja ou um curso avaliado pelo MEC, ou um curso que a gente fala de hacer estos cursos que de repente dan las universidades o de repente lo da alguna ONG. Entonces uno va y pregunta, mire, está avaliado por el MEC. Entonces, sí, ese le va a servir. O cualquier otro estudio, bien sea de estudio básico, bachillerato, universitario, mismo que no lo haya terminado, posgrado, todo eso entra en educación reconocida por el Ministerio de Educación. Exato. Aí, por exemplo, vem a pergunta, não, mas eu fiz um curso de português na igreja ou numa ONG. Não vale, porque não é reconhecido pelo MEC.
Agora, Só dentro no da caso, só educação... reconhecido pelo MEC. Isso, aí eu vou fazer um curso, por exemplo, por uma universidade, mesmo que seja só um curso de português, sim, porque é uma universidade reconhecida pelo MEC, é uma faculdade reconhecida pelo MEC, isso é importante. MEC, Ministério da Educação Brasileira, é Ministério da Educação e Cultura, mas vamos pegar o Ministério da Educação. Então, eu fiz um curso na igreja tal, não vale, tem que ser isso. Ou, isso é bem importante que tu destacou, é um curso oferecido pelo sistema de ensino brasileiro? Essa é a pergunta. Fiz um curso numa escola brasileira, educação fundamental, a básica, a média ou superior, estou na universidade, é um curso reconhecido pela educação básica brasileira. Essa é a grande diferença. Mas eu só vou fazer um curso de português porque eu já sou jornalista, advogado, sou contador. Aí é a questão do curso numa universidade reconhecida pelo MEC. E não um curso numa igreja, não um curso numa ONG, não um curso. Isso é importante a gente refletir. Avançando, então, não passamos, dá claro que a gente meio que bateu muito tempo nisso. O segundo documento que para o venezuelano é muito difícil de conseguir é atestado de antecedentes criminais expedidos pela Venezuela ou por qualquer país de origem. É uma regra. Tanto na ordinária ou extraordinária. Ordinária ou extraordinária. Por que não na provisória? Porque criança não tem atestado criminal no Brasil. Para comprovar que eu não tenho condenação no meu país de origem, Venezuela, Haiti, Senegal, Cuba, ou qualquer que seja, Gana, é na ordinária e na extraordinária. Qual a diferença entre ordinária e extraordinária? É que na ordinária eu sou obrigado a juntar proficiência e atestado criminal. Na ordinária, na extraordinária, desculpa, só o criminal. Quer explicar isso? Não, vai ter que repetir porque eu estava anotando aqui. Que uma moça fez uma pergunta que a gente acabou de falar, que é do que a gente ficou um tempão, né? Das universidades. Aí ela está perguntando que se o curso online ajuda. Então, eu não estou lembrada se foi na tua oficina que a gente teve, acho que foi o ano passado, que estava explicando que os cursos online não são reconhecidos só se tivessem a prova presencial, assim, eu tô enganada? Não é Como isso. Não, é importante. Se é só um curso para comprovar o português. É só um curso, é um curso de português para imigrantes, por exemplo. Qual é a exigência? Curso de português para imigrantes, qual é a exigência? É que esse curso ele tenha, pode ser AD, pode ser todo o curso EAD. A prova tem que ser presencial. A prova. Tá? Todo curso pode ser AD. É um curso de 4 meses, 5 meses, 1 ano. Ele pode ser 100% EAD. 100% internet. A prova precisa ser presencial. Ok, miren, algo muy importante que se nos había, digamos que escapado, pero alguien se lo pregunta aquí, entonces aprovechamos y lo aclaramos porque está la salvedad que los cursos online, ¿verdad? Porque muchos hacemos cursos online. Ustedes pueden tener un curso de hasta 5 años online, pero, ojo, la prueba final tuvo que haber sido presencial. Entonces, mucha atención con esto, por favor, con los cursos online. Van a ser reconocidos solamente se a prova foi presencial. Então, é isso. Agora sim, você estava falando, era do antecedente criminal e estava falando sobre que tinha uma diferença entre ordinária e extraordinária. Só que eu fiquei aí porque eu estava lendo e eu estava lembrando. Então, pode falar de novo, desculpa, eu não ouvi. Tá, então assim, ó, a grande diferença, assim, documentos a ser produzidos, que é mais difícil, pode-se dizer, para a naturalização na ordinária, eu preciso ter a prova de português, que a gente acabou de falar, e um atestado de antecedentes criminais, atestado penais, do país de origem. Antecedentes Venezuela. penais. Isso, antecedentes
penais da Venezuela, do En Colombia Senegal, pasado criminal. criminal, enfim. Por exemplo, no Haiti é casa judiciaire, no Senegal é casa judiciaire, que são países que têm a língua Francesa. 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 E, então, assim, para a ordinária é a prova e o antecedentes penais, criminais, casa judiciaire. Para a extraordinária, eu preciso ter só o atestado de antecedentes. Criminal, penal, casa judiciária. Eu não preciso da prova porque, supostamente, eu comprovo que eu, morando 15 anos no Brasil, eu sei falar português. Né? Então, essa é a grande diferença. E a provisória para criança precisa criminal? Não, porque é até 10 anos. O sistema brasileiro não exige. E essa é a regra. Então, ou seja, eu moro 30 anos no Brasil. Tenho que apresentar atestado de antecedentes penais, criminais e tudo mais? Sim. E se eu não juntar, não é reconhecido. Eu dispenso a prova de português, mas isso é obrigatório. Cara, não abro mão de saber se você é ou não é um criminoso. Agora. E sabe, uma dúvida até para te explicar para o povo, é o pessoal dizer assim, mas gente, eu vim, a Jéssica veio da Venezuela com 20 anos, mora no Brasil há 30, não considera que tu é filha de brasileiro. Eu vim, eu nunca mais voltei, mas pode acontecer, essa é a regra, de quando eu vim, eu cometi um crime. O crime não vem, não tem... Por exemplo. Isso, eu fugi e exatamente vim para o Brasil. Então hoje, qual é a tua condição? Pode ter passado 20 anos. Tu foi condenada? Ou seja, as pessoas dizem assim, eu vim fazem 5 anos que eu vim do meu país de origem. Eu nunca mais voltei. Mas o que pode acontecer? Juridicamente, não é porque eu vim para o Brasil que eu não matei ninguém. Eu posso ter e fugido. É exatamente o que tu disse. E aí o processo judicial pode levar 10 anos para te condenar. É por isso que pede que você junte um atestado atualizado quando você solicita a naturalização. Essa é a regra. Tá, agora, vamos supor, a pessoa solicitante é criminoso e tem antecedentes negativos. O que acontece nesse caso? Nesse caso, a pessoa teria que ter cumprido a pena. No Brasil, eu vou te explicar e depois tu pode fazer uma explicação para o pessoal em espanhol. Por exemplo, o Robinho, brasileiro, jogador de futebol que foi morar na Itália. Ele foi condenado na Itália por um crime de estupro. Né? Estupro. O que aconteceu? Ele pensou, opa, a Constituição brasileira diz que brasileiro nato, naturalizado, brasileiro num todo, não é necessitado para cumprir pena. E o que ele fez? Ele viu que ele fez a culpa e veio para o Brasil. Não estou julgando que ele fez certo ou errado. Veio para o Brasil. No mesmo sentido. Ele foi condenado lá, mas ele fugiu para cá. Nesse caso, ele foi condenado. Ele não foi punido. Ele foi condenado, mas não foi punido. Existe reabilitação. A pessoa só teria dispensa se ela cumpriu a pena no Brasil ou na Venezuela ou no exterior. Se ele cumpriu, então eu fui condenado a 1 ano de cadeia. Eu cumpri 1 ano pelo crime que eu cometi e eu fui reabilitado. Posso pedir? Eu posso, porque eu cumpri a minha obrigação. Existe uma certidão que chama-se, no processo de naturalização, é muito técnico isso, mas vai dizer o quê? Isso é reabilitação. Eu fui condenado a 1 ano, eu cumpri 1 ano, 12 meses. No 13º mês, eu posso pedir uma certidão de que eu consegui cumprir aquilo. Agora, se a pessoa tem uma condenação na Venezuela, no Haiti, na China, vim para o Brasil para fugir e não cumprir, eu não tenho a reabilitação, porque eu não cumpri a pena que eu cometi. Entendeu? Claro, e tipo, a pessoa não pode ser punida 2 vezes pelo mesmo crime, né? Seria uma coisa assim, tipo, que o Brasil não vai punir ele, não vai negar a possibilidade que ele foi reabilitado. É isso. Então, a reabilitação, tu vai ver que nos pedidos vai ter certidão de reabilitação, porque daqui a pouco eu não tenho uma negativa de não condenação, é a tua pergunta. Mas eu fui condenado
e a minha pena eu já cumpri. Aqui é importante eu te falar uma coisa, que eu já consegui reverter uma negativa de naturalização, sabia? Porque a nossa Constituição, ela diz que uma vez que você cometeu crime, você nunca mais pode pedir naturalização. E o Brasil não tem pena perpétua, para te entender. Eu fui judicialmente dizer que a Jéssica matou alguém, a pena era 10 anos. Não, tudo bem, mas exemplo, Outro tá? exemplo, bom Era 10, exemplo. tá, mas a pena era 10 João. anos. Tu foi preso, Não, João, doutor foi João não. condenado, tu foi preso e cumpriu 10 anos. Beleza. Isso mudou recentemente nessa questão de legislação, que foi para atualizar a Constituição Brasileira de 88, que vai dizer: eu matei alguém e fui condenado a 10 anos, eu cumpri 10 anos. A Constituição diz que para mim me naturalizar, eu nunca poderia ter cometido crime no Brasil. Nunca. Tem uma questão técnica. Agora, eu fui condenado a 10 anos, cumpri. Se eu for simplesmente marcado por eu nunca ter cometido crime, a minha pena é perpétua, entendeu? E isso não pode, o Brasil não tem isso. Então eu tenho que dizer que é um absurdo. Então hoje, a reabilitação é, sim, eu cometi um crime, a tua pergunta. Eu fui condenado a 1, 2, 3 anos, você cumpriu esse crime? Essa pena, desculpa, cumpriu essa pena? Eu cumpri. Então, eu estou reabilitado. Eu cumpri aquilo que eu maculei a sociedade. Essa é a grande diferença, é a tua pergunta. Bueno, entonces les voy a explicar aquí rapidito. A ver, para la naturalización ordinaria se necesita pues, el requisito mínimo que ya dijimos del tiempo definitivo aquí en Brasil. Aparte de eso, demostrar la proficiencia en portugués. Y el otro punto es los antecedentes penales. Entonces, estaba preguntando que qué ocurría cuando nosotros pues tenemos una negativa en los antecedentes criminales, o sea, cuando se cometió un crimen. Entonces, ahí tenemos que tener es un certificado que nosotros cumplimos la pena. Vamos a suponer que lo tengamos, que sí esté manchado, pues. Entonces, hay que demostrar que se cumplió la pena para poder acceder a este beneficio. Y lo mismo ocurre en Brasil, o sea, si usted tuvo pues un proceso penal aquí en Brasil, pero cumplió la pena, entonces también en esos casos puede optar. Ahora, si están abiertos, pues por supuesto que será negado porque usted está debiendo por algo que usted hizo. Incidente criminal tem que ser do ano 2023 até que ano? Aqui, alguém perguntou, aqui diz, se sair da Venezuela no ano 2018 e peço a naturalização no 2023, os antecedentes criminais têm que ser do ano 2023 ou até Sim. o ano que eu saí da Venezuela? Não, é o ano anterior, porque a regra brasileira é que eu tenho a minha certidão, ela tem que ter no mínimo 90 dias. Então, por Entendeu? exemplo, sair há 15 anos. Aí ele tem que ser atual, né? Sim. Isso, Porque porque também ele aí tem que tá, atual o aí é uma sistema. questão jurídica. Aqui é uma questão jurídica criminal. Eu posso ter saído da Venezuela, por exemplo, há 15 anos, mas eu, sei lá, matei alguém, cometi um delito de homicídio, tá? Aí abre-se um processo para me incriminar. Tento me citar, me localizar, e o processo não anda. Então, ou seja, aí notificou, mas comprovou que eu fugi para o Brasil, vim para o Brasil e tal. Fui condenado, essa pena está pendente. 90 dias é porque o processo, a minha condenação, ela sempre pode ser atual. É por isso. Não é o tempo que eu saí e não fiz nada. A maioria das pessoas podem não ter feito nada, mas legalmente eu posso ter sido condenado no período de 90 dias. Então, no mínimo, a janela que se abre são 90 dias. É por isso. Mas eu saí há 20 anos. Tudo bem? Mas, por exemplo, eu não cometi crime nenhum. Tudo bem? Tá tudo certo. Mas tem aquelas pessoas que podem ter cometido. Então, sempre a janela vai ser 90 dias. E o antecedente criminal do Brasil, ele deve
deve ser do estado onde a gente morava, onde a gente mora ou morou. A regra é de todos os estados que eu residi no Brasil nos últimos 4 anos, se for o caso. Porque Eu entrei no Brasil, morei em Manaus, depois fui para São Paulo, depois vim para o Rio Grande do Sul. É dos 3 estados. Cierto, porque resulta que Brasil es un estado federal, no una república federativa. Entonces, cuando vamos a entregar los antecedentes criminales es de los lugares donde nosotros vivimos en Brasil. Yo llegué y viví X tiempo en Roraima. Después me fui para Dourados. Después me fui para Porto Alegre. Entonces, nosotros tenemos que tener los antecedentes criminales de cada estado, porque es un estado Isso. federativo. Dos últimos 4 anos, na regra. De los últimos 4 años. Isso. Pode prosseguir. Então, e aí, as duas primeiras a gente... Pode falar. Esses antecedentes, tem gente perguntando, eles têm que ser os do outro país, né? Eles falam espanhol. Eles têm que ser traduzidos ao português e devem ser apostilhados, ou qual é a condição? Sim, a Venezuela, especificamente, é um país que possui... Ela é signatária da Convenção de Haia. Exatamente isso. Então, ele precisa ser apostilado. A regra do Brasil, ou a regra internacional... Ou não? A regra internacional é assim, ó. Todo documento expedido ou produzido por um Estado que não é o Brasil, ele precisa ter fé pública, ele precisa certificar que é ok. Porque senão eu posso fazer num Adobe ou um Word uma certidão de nascimento e dizer que ela é minha certidão de nascimento. Dentro de um critério internacional, para ter validade, ele precisa ser ou apostilado ou legalizado. Legalizado é quando o país não é membro de Haia. Mas eu preciso traduzir, sim. Ele precisa ser apostilado ou legalizado para dizer que é um documento válido. O segundo ponto é traduzir para o português. Tá? Então, assim, mas o português e o espanhol é muito prático, não importa, tem que ser traduzido. É muito... Sim. Pode falar. Não, é apostilhado e legalizado ou só apostilhado ou legalizado? Uma das duas. Não, é apostilado que, de repente, ou não legalizado. pertence à AIA. Tá, ok. É o outro. Isso. Não, O que vai ter que fazer é traduzir. Uhum. Apostilado ou legalizado, vamos pegar um exemplo. Argentina, Venezuela, Bolívia e vários países, sei lá, Itália, países que são signatários de Haia. É só apostilado e no Brasil traduzido. Vamos pegar países que não são membros de Haia. Senegal, Gana, tem que ser legalizado, ou seja, o consulado brasileiro tem que dizer que esse documento é válido. Precisa traduzir? Precisa. Para os 2 casos. Ok. E aí... Então, os antecedentes criminales têm que ser traduzidos e legalizados o apostillados. Entonces, de todos los países que pertenecen a la Haya pueden ser solamente apostillados y si el país de repente no pertenece a la Haya, legalizados. Entonces, uno de los dos, cualquier que a usted más le guste y que a usted más le parezca, que le salga más barato, es decir. É isso. Então, a grande diferença é essa. Depois, quais os demais documentos que eu preciso? É a pergunta que tu me fez recentemente. Se eu morei em 3 estados brasileiros, eu tenho que juntar que, sei lá, em Boa Vista, em Manaus, em Corumbá, Porto Alegre, eu não sou condenado. Tenho que juntar os documentos de cada estado. No Brasil, é importante explicar isso. O federal, ele é tido por exemplo, a Declaração Federal de Não Criminalização, ela é por regiões. E a local, se eu cometi crime no Rio Grande do Sul, por exemplo, ela é regional, estado. Isso é importante a gente explicar. Então, geralmente vai ser o Tribunal de Caxias, do Rio Grande do Sul, de São Paulo, do Paraná, enquanto que o Tribunal Federal, ele agrupa
vários estados, são por regiões. Então, sei lá, a quarta região aqui é Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, né? Isso para fins federais. Agora, em relação a estado, cada estado tem um tribunal. Então, eu tenho que pegar Santa Catarina. Aí, por exemplo, vamos supor que a pessoa morou, um exemplo, nos estados do Sul. Ela chegou em Paraná, não gostou, foi para Santa Catarina e depois ela veio para o Rio Grande do Sul. Para fins federais, é um único tribunal. Agora, para fins estaduais, é o Tribunal de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul e do Paraná. Isso é importante a gente pensar, porque a gente tem os tribunais segregados por região, que agrupam regiões, por exemplo, Centro-Oeste, Nordeste, Norte, para fins federais, e para fins de estado, cada estado tem um tribunal. Então, qual é que a gente tem que levar? Os dois. Ah, eu morei no Paraná, um exemplo. Vamos supor, eu morei em Manaus, morei em Belém e morei em Roraima, por exemplo. Eu preciso, para fins estaduais, juntar Manaus, estado, Belém e Roraima. Pará Estado. e Roraima. Enfim, Belém do Pará. Tá, Uhum. tá. Estado. Cada estado tem um tribunal. Para fim federal, ele é uma região. Então, eu preciso uma única certidão. Para federal, uma certidão única. E para fins estaduais, 3 certidões de cada estado. Então, a gente tem que levar, no caso que a gente morou em vários estados, tem que levar as duas certidões. Isso. Estadual e federal. Federal é Tá. por... Agora, isso. Para complementar, para recapitular, ele presta até o mínimo de 90 dias, o estrangeiro? Do exterior, sim. Sim, até 90 dias. Vamos supor, venceu esse mês. Já não serve? Venceu o mês passado. Já não serve. A regra, o que está na lei são 90 dias. Sim. Pode acontecer de eu dizer, olha, policial, eu não fui mais, eu fiquei aqui, enfim, venceu para não ter que pegar outra. A regra é 90 dias para documentos produzidos no exterior. Casa judicial, antecedentes penais, antecedentes criminais. A regra é do exterior. Legalizado ou apostilado e traduzido. Do Brasil. De todos os estados que você residiu nos últimos 5 anos. Que é isso que eu acabei de explicar. Agora, vamos supor, eu sou venezuelana, né? Mas depois eu morei na Argentina, morei 2 anos. E depois eu vim para cá. Aí eles vão pedir só de onde eu sou e daqui, né? Não da Argentina. A regra seria dos estados que você residiu nos últimos 5 anos. Mas aí é de cada um. Então eu não vou dar uma informação errada. Tá. Mas aí assim, eu morei na Venezuela dos últimos 2 anos, mas fui para o Peru, depois morei no Panamá e vim para o Brasil. Pela regra, seria dos países que eu residi nos últimos 5 anos. Eu teria que conseguir uma certidão. Do Panamá, uma certidão. Da Argentina, uma certidão. Da Venezuela. Tá? Aí, entendeu? Tá, é isso que eu quero dizer. Então, essa é a regra. É o que está na lei. É os estados. Então, assim, não é... Agora... Mas uma coisa importante. Na naturalização extraordinária, ela fala do país de origem. Ok. Vamos seria supor. Da Venezuela. Tá, aí aquele caso dos 90 dias. Já fica a critério da Polícia Federal se ele quer aceitar ou não, no caso que tivesse vencido, né? Que não, mas eu não fui mais, se ele tem um tempinho vencido, mas sei lá, tipo um mês vencido, por X. Já fica, é questão da Polícia Federal se aceita ou não, né? Isso, exatamente isso. O que está na lei é 90 dias. É 90 dias. Da polícia. Aí, eu posso justificar, pode ser a Polícia Federal de Corumbá, pode aceitar, a Polícia Federal de Porto Alegre pode não aceitar, a Polícia Federal de Caxias pode aceitar. Aí é muito uma questão de análise e entendimento, né? Uhum. Sim. Certo. Então,
Então a gente perdeu, não. O que a gente falou até aqui é a maior dificuldade dos migrantes terem essa documentação. Primeiro, proficiência, que a gente bateu um pouco, e a segunda é negativa de condenação criminal, antecedentes penais e o que quer que seja. É o segundo documento. Os demais documentos são aqueles que a gente falou. Tribunal, onde você morou? Aí eu morei em Manaus, eu morei em Joinville, eu morei em Boa Vista, depois morei no Recife. Aí é entender cada situação e pegar as certidões dos tribunais. Aí são documentos brasileiros, que é mais fácil, entendeu? A grande dificuldade são esses dois documentos que são documentos obrigatórios. E aí foi o que a gente refletiu aqui, né, Jéssica? A maioria deles, a grande maioria, mas eu vim, eu não voltei mais, estou 15 anos no Brasil. Não importa, você pode ter sido condenado no ano passado. Porque não te encontraram, justamente. Não, que eu estou pensando aqui na extraordinária, na provisória. Eles precisam demonstrar proficiência em português? Não, provisória não precisa nem proficiência e nem condenação. Antecedente. Ok. Não, Então, no caso, a não precisa. provisória ela entra no sistema e aparece a pergunta, a data de nascimento, data dos pais e tal, data que entrou, RNM e que mais? Só isso. E Beleza. comprovar, aí o que acontece? Uma questão bem importante, boa pergunta. Na provisória, a grande questão é o tempo, que eu tenho que ter a condição, mas não basta a carteira. Eu junto matrícula, porque a criança, no Brasil, obrigatoriamente, a lei exige que ela estude. Isso, deve estudar. Então, eu tenho que juntar o boletim da escola, a matrícula da escola, um contrato de aluguel dos pais, conta de água, de luz. Então, ou seja, é a carteira mais esses documentos. Então, se você for fazer um pedido de provisória, nunca junte só a carteira, porque vai dar problema. É a carteira mais matrícula da escola, sei lá, caderneta de vacinação brasileira, que a criança é obrigatória a ter, né? Você tem que juntar boletins e um comprovante que a pessoa chegou. Ah, plano de saúde, se tiver e tudo mais. Então, na provisória é a condição de definitiva, mais a carteira, mais esses documentos. Mas não tem criminal, porque a criança, antes de completar 18 anos no Brasil, é inimputável, ou seja, não é condenada, e não precisa comprovar a proficiência na provisória. Por quê? Até os 18 ela tem que optar. Então não precisa. Agora, para a provisória, e não vou problematizar, mas quero refletir. Eu sou professor de naturalização. Eu tenho uma disciplina na universidade que eu falo só sobre. A Jéssica, que é filha de A, B ou C. Como é que funciona? Nasceu ou não nasceu no Brasil? E os sólidos e os sanguíneos. Nasceu na Itália, brasileiro ou não é? Nasceu na Venezuela, brasileiro ou não é? Mas um ponto bem importante que eu trago nessa minha disciplina, que vai começar mês que vem, é justamente isso. Como eu vou comprovar, por exemplo, que essa criança ela não é criminalizada e não tem a regra do português, porque aos 18, até os 18 ela vai optar. Mas depois dos 10 até os 18, não pode pedir nenhuma naturalização. Então, ou seja, o venezuelano ou o haitiano ou o brasileiro veio para o Brasil e fixou residência a partir dos 10 anos. Não tem o que fazer. Não tem. Ela teria que esperar dos 10 aos 18, 8 anos para poder optar por uma outra forma de nacionalidade, porque a próxima que tem depois da provisória é a ordinária e não tem o que fazer. É um limbo na lei. Eu quero abrir aqui um momentinho para falar, para mandar um oi. Abraço da Pastora dos Migrantes de Campo Grande, a Nura. Então, um abraço também para todo mundo, todo o pessoal aqui de migração que acompanha a gente, que de repente vai ver, está acompanhando, está assistindo. E obrigadão também a todas as pessoas que estão até agora, né? Um tempão já, 1h e pouco, 1h20. Obrigadão aí pela força. E eu, tipo, é estendido, porque assim, sempre
tem um porém, sempre tem uma vírgula, né? Teve alguma vez uma pessoa que falou para mim, ah, é que você pega as coisas com pinça. Sim, a gente tem que pegar as coisas com pinça porque tem muitas salvedades, tem, ah, se acontece isso, ah, esse e aquilo. Então, cada caso é um caso. E por isso a gente tem que botar tipo a lupa, né? Para ver que falou isso. A gente tem uma responsabilidade muito grande aqui, é o que eu sempre falo, né? A informação, ela se espalha pela internet. Aí a pessoa chega e fala, não, ela disse isso, ela disse que eu posso ir, vou precisar meu filho, que tem 10 anos, e ele já pode, ele tem direito. Então, tipo assim, a gente tem que falar bem como é, por isso que está extenso. E, de novo, um abraço aí a todo o pessoal que está acompanhando por aqui. Não, eu acho que é isso. Então, o que a gente pode fazer em complemento a essa live? Porque a naturalização ela é o último estágio da migração. Isso é importante a gente pensar. Porque a pessoa entra no Brasil, vai ter o documento, e aí ela vai ter o tempo necessário para pedir naturalização. Então, como a gente está aí mais ou menos bastante tempo indo para o final, a gente não esgota um assunto, ou você não consegue efetivamente ter toda a informação para pedir naturalização. Foi que nem a Jéssica disse. Por que é extenso? Porque é um tema muito complicado, essa questão. Ah, eu vim da Venezuela há 20 anos, nunca mais voltei. Tem uma questão legal que você pode ter sido condenada, tem uma questão que você precisa juntar alguns documentos específicos. Então, nesse sentido, a gente pode pensar, e aí eu estou nesse novo mundo de explicar, então eu me propus virar um TikToker, não um pickpocket, né? De poder explicar essas questões, enfim, do que é documentos, como legalizar, qual é a legalização. São muitos temas que a gente pode trabalhar, desde legalização, apostilamento, o que é naturalização provisória, temporária, definitiva, o que é cada uma. Ah, entrei no Brasil, tenho 5 anos, tenho 15 anos, não sei, mas qual é essa condição? Você pode estar no Brasil há 15 anos e estar irregular. O que é estar irregular? O que é ser provisório? E aí aquela questão, a Jéssica até me trouxe, por exemplo, assim, que nós não tratamos aqui. O refugiado, quer saber mais o que é ser refugiado? Vamos conversar a respeito disso, porque tem toda uma diferença. E o venezuelano, muitas vezes, não gosta de ser reconhecido como refugiado. Ele migra para ser humanitário. Mas o que vai acontecer? Você consegue juntar uma certidão de antecedentes criminais da Venezuela? Não sei. E aí, você consegue comprovar que para trabalho você não consegue juntar aquela proficiência porque a sua universidade hoje não tem como imprimir o seu reformulário? A gente tem que pensar a respeito disso. Então, na minha visão, e aí já indo para o final, né, Jéssica? Eu sempre digo que se você puder bater na tecla e pedir para as instituições brasileiras que você seja reconhecido como refugiado, é a melhor condição que você pode ter legalmente no Brasil, que é ter a condição de refugiado, e ser refugiado no Brasil não é uma vergonha, não é uma pecha. Ser reconhecido refugiado no Brasil é um benefício que você pode usar para revalidar diploma, pedir naturalização e vários outros processos. Podemos avançar nesses temas, porque a gente já avançou bastante, pelos próximos. Então, nós temos muitos temas para discutir, que é importante refletir. O que é ser refugiado no Brasil? Qual é o benefício que eu tenho? É mais benefício porque é proteção do que, mas eu não sou refugiado. A gente tem que conversar a respeito disso para poder pensar qual é o efeito. Eu sempre disse que eu sou fã do refúgio. Inclusive, eu sempre falo, eu quero renunciar à minha nacionalidade para fazer a solicitação de refugiada, porque assim, é muita coisa linda que acontece em torno dos refugiados, né? Porém, eu não falo muito, por quê? Porque eu não posso, né, influenciar as pessoas a escolher a tal ou qual, né? Por conta que eu estou na fronteira. Então, eu falo, de repente vem o IME, Jéssica, você está falando o quê? Sabe que tem uma coisinha por aí, né? Então, eu deixo aí, eu posso explicar quais são os benefícios de um e do outro. Mas quando chega e me diz, Jéssica, qual você me recomenda? Eu digo, olha, uma decisão própria, eu vou te entregar as ferramentas, mas é sua decisão.
você tem que ter em consideração que é sua vida, né? Aí você não pode chegar, não, porque Jéssica me falou, eu vou fazer isso. Depois se arrepende, foi culpa da Jéssica. Então, assim, a gente tem que ser um ser pensante. Eu estimulo muitas pessoas a analisarem, aprenderem, a saber se desenvolver e a tomar decisões dentro dos outros países de acolhida e aprender também que tem leis que a gente tem que respeitar. Por aí também alguém perguntava, e as taxas? A gente tem que pagar ou pode ser dispensada? Então, assim, eu acho que desde o momento que tu chegou no Brasil, tu disse, de repente eu quero visar para me naturalizar. Assim, você poderia reunir num potinho de R$ 10, sei lá, mensal, semanal. No final do tempo, você vai ter esse dinheiro, né? Então, também a gente tem que ter consciência que não é só, eu quero ser brasileira. Por que que você quer ser brasileira, entendeu? Pelos benefícios. Mas você tem que ter responsabilidade e você tem que saber que tem leis que você tem que cumprir. Então, assim, é uma responsabilidade. Não é só, quais são os benefícios? Que eu vou poder ter o passaporte para eu poder viajar, para eu poder ser livre. Sim, todo mundo quer ser livre, né? A gente tem o direito fundamental, o direito do ser humano. Só que a gente tem que ter consciência do que isso significa, da responsabilidade que isso traz. Uhum. Não, é exatamente isso. Então, são temas que, por exemplo, eles são conexos, né? Eles vão para cá, vão para lá, que a gente pode, o pessoal pode comentar aqui, Jéssica, eu estou à disposição, né? Para a gente conversar muito a respeito, entender. Como eu disse, eu sou advogado especialista em imigração, eu trabalho com esse tema, eu atendo milhares de pessoas por mês, milhares, os mais diversas dificuldades, para a gente poder pensar o seguinte: naturalização é o último estágio da migração, né, a princípio. A gente pode falar sobre filhos de brasileiro, meu pai é brasileiro, então a gente, como é que faz? Porque daí é questão de nacionalidade, não é naturalização, é nacionalidade. Sim. Como que faz? Aí tem todo um mundo para a gente poder falar de cartório, de não sei o quê, como é que faz, qual é a forma, né? Isso tudo, que nem eu disse, é um tema que eu leciono uma disciplina a respeito disso. E entender praticamente essa questão de eu pedir refúgio, é provisório? Que direito eu tenho? É provisório, não me aceito no meu trabalho. Vamos conversar a respeito. Então, eu fui para a portaria 19, que é a portaria dos venezuelanos, ou dos haitianos, enfim, que é acolhida. Qual é a diferença? A gente tem muito tema a discutir para falar sobre essa questão. Então, eu fico à disposição, a gente já Adriano, tem um só tempinho. para fechar da naturalização, tem alguma outra coisa que ficasse por fora? Por exemplo, tem alguém perguntando, olha, o recibo, a constância de residência que eu tenho, recibo de X, energia, água, não está no meu nome porque eu moro com minha sogra, por exemplo. Eu moro alugado. Esse serve? Serve. Mas tem que A ter gente só tem alguma constância a mais? De repente, minha sogra quis só fazer fazer declarações. Complementos. A declaração palavra é X, pode complemento. ser, ou pelo cartório também. Melhor pelo cartório. Olha, e é muito comum de imigrantes. Por exemplo, a minha mulher veio para o Brasil, aí veio a mãe, e depois chamou. É muito comum assim, por exemplo. Eu vim para o Brasil, chamei minha mãe. Mas minha mãe eu sou um filho e minha mãe tem mais 5 filhos. Aí ela disse, não, eu estou aqui, meu filho está na Venezuela, passando dificuldade. Eu trouxe o filho para morar junto. Aí o aluguel está no nome do cunhado. Tudo isso pode ser declarado e ajustado. É muito, muito fácil. Certo. Das taxas. Tem taxas? Para naturalização, não. Nenhuma. É zero. Não Ok. tem custo algum. Tem muita gente aqui perguntando se eles precisam de um advogado para entrar no processo. Não, é individual. É particular. O processo de naturalização ele tem um sistema que chama-se Naturalizar-se. O acesso desse sistema ele é feito pela uma plataforma brasileira que chama-se eGov. Qualquer brasileiro ou migrante no Brasil é obrigado a ter essa senha, porque para trabalhar carteira de trabalho, carteira de motorista,
todo documento de vacinação, tudo é feito por uma plataforma que chama-se eGov. E o acesso ao programa Naturalizar-se, ele ocorre com essa senha. Muitas vezes as empresas criam essa senha e você não sabe. Mas, por exemplo, não precisa ter advogado e essas lives justificam que você pode fazer por conta. Mas você tem que entender as particularidades para não ter problema. Mas não tem. E assim, Não tem. É isento e você pode fazer por conta. então assim, a gente pode fazer, o sea, ustedes pueden hacerlo por su cuenta. Y también, si quieren, pueden contratar un abogado, pero lo que les va a hacer es como que un acompañamiento, va, si acaso va a llenar bien el formulario, de repente va a correr atrás de algunas cosas, pero al final quien tiene que asistir a la cita es usted. El que tiene que entregarle los documentos es usted. Entonces, y usted ya tiene que saber portugués para poder meterse en la página y llenar todo, ¿no? Entonces, el proceso lo puede E hacer usted solito entrando a la página de Naturalizarse. Esto es por medio de la plataforma eGov, que la plataforma eGov es del gobierno para unificar todos los procesos. Entonces, allí hay una contraseña, a veces porque la crean también en las empresas, pero usted puede dar la recuperación de contraseña, consigue, entra. Algo que por favor quiero hacer aquí una salvedad muy importante es, cuando usted llegue a Brasil y le den su sistema, que van a meter los datos en el CONARE, cuando le hacen el proceso de predocumentación, las ONG, a ellos le van a dar un email, que es donde va a estar registrado en el CONARE. Ustedes guarden ese email casi que con su vida. O sea, eso es más importante inclusive que su RNM, porque el RNM usted puede ir y sacarlo de nuevo. Pero con esto usted va a poder ingresar y ver cómo está su proceso, si le van a entregar la cédula, cuándo, por dónde está, si está siendo impresa, si fue reconocido como refugiado. O sea, todo esto usted va a poder lograrlo con esta contraseña. Entonces yo le pido encarecidamente que por favor la guarden con su vida. Usted la agarra, si quiere la plastifica, la pone en una pared como un cuadro, donde usted quiera que no se le vaya a perder. Pero por favor, guárdenla porque de verdad que es muy, muy, muy importante. Se me fue una cosa también que les quería decir. Déjenme ver si recuerdo porque estoy leyendo así comentarios que van llegando. Ok, no. A ver, ¿qué dice aquí? Sirve de declaración de los hechos. Ajá. Gustaría ter visto essa informação dos refugiados quando lleguei. Bueno, ok. Sim, por enquanto pode seguir falando. Desculpa. Então, eu acho que é isso, né? A gente pode ir encaminhando para o final, porque o assunto ele é muito. São muitas coisas, muitas informações, enfim. Para mim, esses processos eu faço eles diariamente, sei lá, 100 processos desses por mês, então é muito case, é muita particularidade. Mas eu acho que a gente pode, assim, ó, antes da naturalização, eu vejo que a grande dúvida é essa, assim. Ah, mas eu entrei no Brasil, enfim. Aí é uma questão de a gente retroagir, Jéssica, e falar sobre autorização de residência. Pode ser uma live de 40 minutos, meia hora, mas que fique claro que o que é autorização de residência, qual a minha condição, provisória, temporária e definitiva. E as outras, né? Certo, eu quero saber se eu posso te, assim, não comprometer, mas fazer uma solicitação pública para perguntar Depende. se de repente tem na tua agenda algum tempinho onde a gente pudesse organizar uma oficina de naturalização. De repente, tem pessoas aqui que eles querem entrar com o processo, mas não sabem. Então, na prática, assim, essa aqui é a teoria, né? Na prática, será que a gente pode pegar um dia, pode ser, sei lá, quando? Não sei quanto pode demorar também, né? De 1 a 2 horas, sei lá. E fazer, pode ser pelo Zoom, uma oficina onde a gente vai junto com eles fazendo o processo. Olha, entra você aqui, tal, tal. Poderia ser? Pode. Aproveite que eu estou com tempo e disponibilidade. Então pode ser. Então, tô Então, aqui, sem problema tô nenhum. aqui. Tá, então, assim, a gente vai combinar o dia. Vamos botar também um espaço, tipo X pessoas, porque também, como é muita coisa, né? De repente, a gente não pode atender, entrar, vamos supor, 100 pessoas, né?
mas com um grupo, de repente, meio que reduzido, a gente pode ajudar, nesse caso, para esse processo, né? Então, eu agradeço que desde já, não só no meu nome, né? No nome de todas as pessoas que visam esse processo. E obrigadão. Obrigadão aí, Adriano, por aceitar o convite aqui, que aceitou há um tempão já, e pela disposição da oficina também. Imagina, eu que agradeço a todos e a todas que estão aqui até agora, né? Espero ter contribuído, mas de fato, a gente não vai conseguir nunca poder dar toda uma informação e particularidade de um processo da pessoa se tornar nacional de um outro estado, no caso brasileiro. São muitos pormenores, são muitas particularidades, e não existe como é que eu vou dizer, a, uma óbvio, é A, B, C, vou protocolar e vai dar certo, porque a Jéssica bem trouxe. A gente se compromete com isso e amanhã as pessoas vão cobrar. Você disse isso aquele dia e não deu. Então é muita questão. São muita não, são muitas questões que a gente pode pensar. E esse vídeo e essa live e a disponibilidade, a gente pode desmembrar ela em várias partes, em várias questões, e estou à disposição para a gente poder tocar isso e ajudar migrantes, refugiados e aquelas pessoas que tiveram que, por opção, sair do seu país, ou aquelas pessoas que foram obrigadas a deixar o seu país, a estar no nosso território nacional. E eu, como brasileiro, a Jéssica, como brasileira também, são bem-vindos, e a gente sempre tem que entender que migrar e se refugiar é um direito humano. Adriano, olha aqui, eu estou vendo os comentários e o povo está empolgado. Eles estão Que bom! perguntando que para quando? Estão cobrando já, não estão nem aguardando para cobrar depois. É agora, para quando? Então, é assim, eu acho que dizer agora seria um pouco precipitado, porque também, assim, a gente não viu essa agenda ainda. De É, repente, a gente pode revisar, né? E dar um retorno, faz uma publicação aqui, de repente a gente pode até abrir um grupinho, que não sei se o Adriano consegue acompanhar, né? A gente deixa fechado e de repente abre uma hora, sim. avisa, tal, porque assim, a vida da gente não é por nada, mas é bem corrida, a gente tem vários compromissos, né? E de repente não pode ficar aí o dia todo acompanhando, como a gente gostaria, porque assim, o que mais eu gostaria é ter muito tempo para responder todo mundo que me manda mensagem, porém, infelizmente, não consigo, tenho só duas mãos, né? Aí, tipo, temos outras coisas. Então, a gente vai revisar primeiro, e a gente vai fazer isso. Podemos fazer um grupo, podemos fazer também a publicação e ficar de olho só. Vou pedir logo que façam aqui no Insta da gente, ativem as notificações. Porque quando a gente fazer alguma publicação, aí chega de primeiro para vocês, se vocês já sabem. Então, é uma boa. Perfeito. E nos sigam nas redes sociais, né? Eu estou nessa nova live, nessa nova vibe de youtuber. Vai que daqui a pouco minhas horas não deem, mas por enquanto eu estou disponível para poder explicar para vocês, Então, todos e vamos todas, aproveitar, tudo que fala aproveitar. sobre Obrigadão aí. migração, refúgio, apatridia e pessoas vítimas de tráfico. Tá, então, obrigadão aí, Adriano, pela força. Obrigada mesmo. E, bom, é isso. A gente fica aí falando. Obrigada a todo mundo que participou da live. A live começou em portunhol, metade espanhol, metade português. Terminamos em português porque eu sou uma pessoa que eu digo assim, eu sou venezuelana, nasci na Venezuela, né? Mas morava na fronteira. Eu amo o Brasil como, assim, como minha pátria, né? Eu sou brasileira, mas além disso, porque tem gente que pergunta, mas você como se identifica? Cara, assim, eu primeiro me identifico como cidadã do mundo, né? Mas eu amo o Brasil, eu adoro o Brasil, assim, é a minha pátria. Então, é muita responsabilidade, sou não ciumenta, mas sim responsável. Então, eu chamo o povo a refletir. Você quer vir para cá, mas você está disposto a se adaptar, a amar também essa terra que está lhe recebendo, que está lhe brindando todo aquele carinho. Porque assim,
em nenhum outro país do mundo recebem os venezuelanos como aqui, né? Então, assim, eu Hum, acho que a gente tem que também retribuir um pouco. Retribuir como? Tem muitas formas, né? Eu acho que com simplesmente com o gesto de dizer, ah, eu aprendi a gostar dessa comida, eu gosto dessa música, do forró, sabe? Assim, não é que eu não gosto, rejeitar. Cara, se tu tá nessa terrinha, sabe? Assim, a gente tem que ser grato, a gente tem que amar, a gente tem que respeitar. Então, conhecer também se preocupar por conhecer as leis, se preocupar por saber não só os direitos, mas também os direitos e também as responsabilidades. Então, é isso, faço tipo um chamado aí de atenção. É por isso que, tipo, terminou e eu digo, é importante, assim, a gente terminou a live em português, porque quem está procurando processo de naturalização já deve falar português, né? Então, eu amo churrasco do sul, alguém falou aqui. Então é isso. Adriano, fica aí aberto para a gente falar também de outros temas, como tu já comentou. Eu também, aqui, minha casa é sua casa. Quando precisar, temos aqui aberto. E tem outros temas que a gente pode desenvolver juntos. E como a gente falou, que a gente poderia fazer um resumo, eu faço, pessoal, lá no meu muro do Insta, tem um link. Naquele link, você vai achar assim. Opa, desculpa. Vou. Ok. aí. Alô? Sim, lá tem um link e dentro desse link assim tem um mundo de links, todos virados para migração. Então, geralmente toda live que eu faço eu profundizo ou deixo uma guia reduzida do que a gente falou. Então, a gente pode fazer uma e deixá-la disponibilizada nos muros. Como também tinha falado alguma coisa assim, né? Mais cedo. Acho que foi. Isso. E é isso aí. Então, vamos tocando. Nos solicitem, né, Jéssica? A gente pode falar a respeito de vários temas. É muito vasto e que o pessoal possa aproveitar, seja conteúdos aproveitáveis, né? Então, Isso. fica meu agradecimento para ti, para a comunidade migrante que está aqui. Eu não sei quem entrou, hoje ou amanhã que entre, e fica muito obrigado aí para a gente poder seguir nessas reflexões a respeito de vários temas que são atinentes a migrantes no Brasil. Tá, então. Obrigadão, Adriana. Tchau, pessoal. Buenas noches a Abraço, até todos. mais. Los quiero mucho. Gracias por participar y bueno, un abrazo. Poxa! Opa! Quería hacer un print, una foto y no dio. Bueno, nada, un abrazote por allí. Buenas noches. Quedamos a disposición. Ya saben que en este espacio pues siempre pueden contar con nosotros. Entonces, un abrazo y buenas noches.